Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Quem fala aqui com vocês é o Amaguinho. E bem, hoje eu quero trazer aqui uma ferramenta, um software, digamos assim, uma inteligência artificial mesclada que é muito interessante e é muito poderosa. Basicamente, essa ferramenta se trata da Perplexity AI. E o que seria essa ferramenta? O que seria essa mesclagem de inteligência artificial? Imaginem aqui o ChatGPT, só que com acesso à internet e com outras ferramentas muito mais aprimoradas. E observem o seguinte, não é uma questão que pode substituir o ChatGPT e eu explicarei em detalhes. Então, sem mais enrolação, vamos direto ao assunto. Aqui temos o site da Perplexity AI, que eu deixarei no primeiro comentário fixado aqui no vídeo. E o que acontece? Indo direto ao ponto principal dessa ferramenta, dessa inteligência artificial, ela meio que mescla o que existe dentro do ChatGPT, mas com acesso à internet e com outras ferramentas que faltam no ChatGPT, pelo menos nessa versão do ChatGPT, na versão GPT-3, que faltam e que seriam muito interessante ter lá dentro, principalmente com o poder que o próprio ChatGPT já tem. Mas o que acontece? Vamos fazer uns exemplos muito simples e vocês verão na prática. Olha só o seguinte, estou aqui com o ChatGPT aberto e vamos perguntar para ele uma coisa muito simples, uma coisa muito interessante. Por exemplo, quem ganhou a última Copa do Mundo? E vamos ver o que ele vai nos dar. Olha só, a última Copa do Mundo foi realizada em 2018, o que já é errado, foi realizado agora em 2022. Mas por que isso? Porque o banco de dados do ChatGPT, ele vai até 2021. Então, assuntos e tarefas que nós podemos querer relacionados a dados mais recentes, a questões mais recentes, a gente não consegue com muita precisão. Ele acaba trazendo dados ou inventando alguns outros tipos de dados que a gente acaba não levando muito em consideração. Mas observe o seguinte agora, vou copiar e colar a mesma pergunta lá no Perplexity AI. Vamos ver o que ele vai nos dar. Antes de dar aqui o prompt para o Perplexity, observe aqui embaixo que existem algumas opções. Temos aqui Internet, Academic, essa ferramenta, essa opção aqui que é somente para usuários cadastrados, tem também de YouTube, Reddit e a aba de News. E aí, todas essas ferramentas aqui, com exceção desta aqui que está em alpha, é basicamente gratuito sem precisar criar conta, diferentemente lá do ChatGPT. Como aqui, por exemplo, está o botãozinho de Sign Up, eu não criei conta e estou utilizando de maneira gratuita. E para você que queira utilizar no seu próprio dispositivo, iOS, Android ou até mesmo na extensão para navegadores, tem essas opções aqui no botãozinho de download. Então, dadas essas observações sobre as ferramentas, sobre essas opções aqui dentro do Perplexity, vamos utilizar aqui justamente na abinha de internet. Depois a gente vai dar uma explorada brevemente sobre essas outras opções. Sendo assim, colado aqui o mesmo prompt utilizado no ChatGPT, vamos ver qual resposta o Perplexity vai nos dar. E olhem só que interessante. Mesmo que o Perplexity AI tendo acesso à internet, tendo umas funcionalidades a mais mescladas com o ChatGPT, ele ainda deu um resultado errado. Perguntei sobre a última Copa do Mundo e ele deu aqui relacionado a 2018. Mas a diferença que nós podemos perceber aqui é sobre as fontes que ele utilizou para essa resposta. Observe que ele utilizou o Wikipedia, esse outro site aqui, o UOL, Lens e tal. Aí o que acontece? A diferença que nós teremos no uso aqui dessa ferramenta, dessa inteligência artificial, é justamente o que nós podemos fazer aqui em seguida. Observem só o que eu irei fazer agora. Eu posso perguntar simplesmente, e a Copa 2022? E olhem só que interessante, a Copa de 2022 está sendo realizada no Catar e já teve diversas partidas finalizadas. E é possível acompanhar e ele já deu um resultado mais conciso, digamos assim, com outras fontes, utilizando aqui um site de esportes, a BBC e tal. Agora, ele ainda não me deu o que eu queria, que é justamente relacionado aí ao vencedor da Copa de 2022. E aí nós podemos continuar perguntando, mas e o vencedor da Copa 2022? E aí, finalmente, a gente chega no resultado que a gente queria desde o começo. A Argentina foi a vencedora da Copa de 2022, realizada no Catar, ao derrotar a França
no final por 3-3, um empate, desempatando nos pênaltis por 4-2. E olhem só que interessante, no ChatGPT nós nunca chegaríamos a esse resultado, onde nós fizemos essa mesma pergunta do começo e ele sempre iria dar um resultado relacionado a dados que ele tem até 2021. Nunca que ele, através das nossas perguntas, iria chegar ao momento que ele nos informaria realmente o vencedor da Copa de 2022. Mas o que eu comentei no comecinho, que eu disse que não substituiria o ChatGPT justamente por este erro de informações, onde vocês podem perceber que eu comecei perguntando sobre a última Copa do Mundo, ele deu um resultado errado, mas eu continuei perguntando, ele já foi pro caminho certo, e eu perguntei sobre o vencedor, e aí sim ele deu o resultado que eu queria desde o começo. E a gente só conseguiu isso porque ele tem acesso à internet, ele consegue fazer buscas pela internet, e ele tem ferramentas de buscas a mais relacionadas às fontes que ele consulta para dar a resposta. E isso se torna interessante para diversas questões que nós podemos realizar buscas na internet em geral, utilizando o Perplexity AI, diferentemente do ChatGPT, que seria para tarefas mais complexas. Porque, por exemplo, aqui se torna um pouco mais complicado pedir tarefas complexas diretamente no Perplexity AI, porque como ele tem acesso à internet, ele está muito mais suscetível a questões de plágio, a questões de copiar conteúdos de conteúdo já existente, porque ele vai puxar dados de fontes, vai puxar dados já existentes da internet, e pode ser que o conteúdo que você puxou, como por exemplo tentar criar um título para alguma coisa, já existir. Por essa questão de, como vocês viram, o primeiro resultado não ser 100% preciso. E aí vai depender, se você quiser realmente utilizar essa questão para títulos, e aí vocês tentar aprimorar ele com mais perguntas para ver quais as possíveis respostas futuras que ele vai te dar. Mas uma outra funcionalidade que nós podemos ter aqui, diferentemente de títulos, que nós podemos nos beneficiar da questão dele fazer buscas na internet, é justamente as questões de hashtags. Porque como ele tem acesso à internet, ele consegue fazer essas buscas na internet, a gente consegue se beneficiar do fato disso, justamente disso, para ele trazer hashtags que podem estar em alta no momento, relacionado ao tópico que você quer consultar essas hashtags. E aí você pode acabar se beneficiando de hashtags para impulsionar conteúdos, e assim podendo ter mais engajamentos e questões relacionadas a isso. Como por exemplo, vamos pedir aqui uma coisa muito simples: me dê as melhores hashtags para um post no Twitter do tema de robótica. O tema se trata de construções de robôs. Sei lá, estou inventando qualquer assunto. Inclua emojis neste tweet. E vamos ver o que ele vai nos dar. Olhem só que interessante. Como eu pedi justamente a questão de emojis para serem incluídos nestas hashtags, ele acabou inserindo, e justamente na questão de robótica ele pegou as melhores hashtags. Possivelmente, vamos dar uma olhada aqui na questão de fontes. Olha só, ele pegou algumas fontes e através dessas fontes ele incluiu essas hashtags. Só que aí tem um porém, olha só. Nessas hashtags aqui, elas estão em inglês, possivelmente porque são as melhores hashtags para impulsionar um conteúdo no Twitter. Mas se nós quiséssemos uma questão voltada mais ao português, ou hashtags que estariam em alta no Brasil, nós poderíamos pedir o complemento a essa nossa pergunta e essa resposta, como por exemplo, em português. E aí, ele acaba mudando essa questão de português, mas por algum motivo ele mudou o tópico, ele esqueceu do tópico de robótica que eu pedi para ele, e ele trouxe hashtags que estão em alta no Twitter, mas excluiu o meu pedido de ser especificamente na questão de robótica. Então vamos voltar, hashtags, no tema de robótica. E aí agora sim, num terceiro prompt, uma terceira requisição a ele incluiu hashtags que estão em alta, as melhores hashtags em português, que aí sim chegamos no resultado que eu queria. E aí tem lá a hashtag de robótica, robóticas, possivelmente também pode estar em alta aqui no Brasil, no Twitter do Brasil, tecnologia, inovação, inteligência artificial e algumas outras hashtags. E, como novamente aqui, podemos ver também as fontes que ele utilizou para a criação dessas hashtags, incluindo também os emojis que eu requisitei lá no começo. Tem até aqui até mesmo um site de bash hashtags que ele também pode ter consultado.
E aí, estes são os pontos relacionados ao uso da Perplexity AI. Nós podemos nos beneficiar deste acesso à internet que ela tem juntamente com o ChatGPT, essa mescla dessas inteligências artificiais, para usufruir de requisições que não conseguiríamos facilmente no ChatGPT. Onde no ChatGPT ele iria, no caso, criar essas hashtags com base nos dados que ele já tem lá. Mas aqui na Perplexity, nós podemos fazer essa mesma requisição e ela vai fazer as buscas nas hashtags que estão possivelmente em alta no momento. E aí nós conseguiremos possivelmente ter um ganho muito bom em impulsionamentos de posts gerais nas redes sociais. E aí, para finalizar, existem outras opções que nós podemos também utilizar dependendo do contexto, dependendo da necessidade que nós precisamos no momento, que a Perplexity AI também fornece. Como por exemplo, vamos dar uma olhada aqui. Além da abinha de internet que nós estávamos utilizando até o momento, tem aqui de acadêmico, essa daqui que é somente para usuários logados e que também tem o limite, a opção de YouTube, Reddit e News. Vamos dar uma olhada brevemente aqui na questão do YouTube e de News. Por exemplo, aqui no YouTube, vamos clicar aqui e vai estar selecionado. Vamos fazer uma pesquisa muito simples. Como fazer um bolo de cenoura? E olha só que interessante. Ele acaba dando uma explicação muito simples com como fazer um bolo de cenoura, mas como nós selecionamos a opçãozinha de realizar buscas no YouTube, ele acaba buscando realmente fazendo uma busca e trazendo opções do próprio YouTube. Olha só, ele acabou trazendo aqui 2 vídeos do YouTube justamente relacionado ao que eu pedi, um bolo de cenoura. Porque se fosse diferente, nós tivéssemos feito essa mesma pesquisa aqui na opção de internet, ele daria um resultado diferente. Como fazer um bolo de cenoura. E como eu fiz aqui na questão de internet, olha só qual a diferença aqui. Ele continuou realizando uma pesquisa, fazendo uma pesquisa na internet. E, diferente da questão de YouTube, ele realmente trouxe uma receita, que diferente do ChatGPT, ele não traria um conteúdo muito completo, porque poderiam ter diferenças, divergências em questão de conteúdo, que como o ChatGPT não tem acesso à internet, a Perplexity AI consegue trazer, às vezes com mais precisão e às vezes não. E aí depende de você aprimorar a sua conversa com a Perplexity. E aí também tem uma coisa muito interessante, vamos voltar aqui para o YouTube e pesquisar aqui, por exemplo, o Nutris. Ele fez a pesquisa do YouTube do Nutris e ele dá um resumo breve aqui, por exemplo. O Nutris é um canal que foca na criação de conteúdo relacionado à tecnologia e tal, e traz os vídeos também do canal do Nutris. Ele acaba fazendo um resumo do canal e entende que a palavra o Nutris é relacionada a um canal do YouTube. E aí, por final, também não menos importante, temos aqui a abinha de News. Vamos clicar aqui em cima da abinha de News. E aí, com essa opçãozinha de News selecionada, nós podemos fazer justamente pesquisas relacionadas a notícias. E aí, nós podemos fazer perguntas diretamente de notícias relacionadas a dias e de temas. Por exemplo, notícias, hoje, tecnologia e o dia que você está realizando essa pesquisa, ou no caso, o dia que você quer ver as notícias relacionadas justamente a este dia. Como, por exemplo, sei lá, 5/5. E aí ele traz justamente algumas notícias, no caso aqui ele trouxe 2, relacionadas a notícias publicadas no dia 5 do mês 5. Aqui no caso ele acabou trazendo em português, em inglês no caso, nós podemos colocar aqui em português. E aí ele trouxe, no caso, mais resultados, mas desta vez em português. E por algum motivo ele acabou trazendo essa outra notícia aqui do dia 9 do 5. E assim, como que eu vejo o uso da Perplexity em relação ao ChatGPT? Como eu mostrei para vocês a diferença de, por exemplo, da pesquisa de Copa do Mundo, a questão ali do bolo de cenoura, a questão de hashtags, o Perplexity vejo o uso dele muito mais em uso geral. Quando você quer realizar uma pesquisa de algum assunto que está em alta no momento, uma notícia que está em alta no momento, no caso aqui de acadêmico, você quer fazer uma pesquisa de um assunto acadêmico, um assunto de escola, você quer entender mais sobre isso, você quer entender um resumo sobre tal assunto, ou uma questão de hashtags, como eu expliquei para vocês, a questão de aproveitar do benefício dele fazer buscas na hashtag, pegar hashtags que estão em alta, coisas relacionadas a isso, mas que não vai substituir o uso do ChatGPT por completo, porque lá no ChatGPT vai ser um uso mais complexo, vai ser um uso mais completinho para a questão de tarefas. Isso aqui está mais para requisições de conteúdo geral de uma maneira mais
digamos que precisa, mas nem tanto, como a gente pôde ver aqui nos testes, mas que consegue realmente trazer esse conteúdo, a gente consegue aprimorar ele de acordo com as nossas conversas, de acordo com as nossas próprias requisições. E eu acabo utilizando mais o Perplexity na questão de hashtags. E justamente na questão de hashtags ele acaba me poupando tempo para procurar hashtags, porque ele já faz essa pesquisa na própria internet. Sendo assim, eu espero que vocês tenham entendido justamente aqui sobre o Perplexity. Se você quiser saber mais sobre este projeto, você pode aqui no próprio site clicar aqui na opção sim, no menuzinho de About, onde nós vamos entrar aqui na opção no caso na página, sobre a Perplexity, o time de criação e vários outros detalhes que, caso você se interesse e quiser saber mais sobre o projeto, vocês podem dar uma boa dica visualizada. Além de, claro, como eu expliquei lá no comecinho, tem também os aplicativos para iOS e Android, além da própria extensão que eu utilizo no meu navegador principal para navegadores. Sendo assim, eu espero que vocês tenham gostado. Eu agradeço pela sua audiência e até a próxima.